bem, muito boa tarde a todos. O meu nome é João Paleta, sou Team Leader da KW Abaco. Comigo nesta nossa conversa semanal temos também Mário Resina. Olá, Mário. Olá, João. Olá a todos. Eu sou o Mário Resina, OP da KW Abaco, e com o João fazemos aqui uma dupla que tem o privilégio de servir algumas centenas de associados e estar aqui hoje a conversar convosco sobre mais um bocadinho do futuro da mediação imobiliária, não é, João? Exatamente. Nesta série que nós iniciámos a semana passada, nós começámos a falar sobre tópicos de interesse para os consultores imobiliários no mercado. Porquê? Porque nós temos esta filosofia de construir carreiras, de ajudar os nossos consultores a construir carreiras que vale a pena ter, negócios que vale a pena ter, vidas que vale a pena viver, experiências que vale a pena proporcionar e legados que vale a pena perpetuar. E essa motivação, esse drive, essa missão leva-nos a ter estas conversas contigo, que és consultor imobiliário, seja da nossa empresa ou de outra empresa qualquer, porque a nossa missão é abrangente e, portanto, nós somos consultores imobiliários, mediação imobiliária e, portanto, defendemos com unhas e dentes esta nossa maravilhosa indústria. Na primeira sessão, na semana passada, nós falámos sobre como é que está o estado atual do mercado, mapeámos aqui as fases de mercado, olhámos para uns números de mercado e percebemos mais ou menos qual é que será a tendência e falámos um bocadinho também sobre tecnologia. No que diz respeito àquilo que foi a conclusão sobre a ligação entre as duas, não é? Sobre o mercado e sobre a tecnologia, nós mencionámos, não sei se assististe à outra sessão, se não assististe, por favor, podes aqui no site, aqui no nosso link do Facebook, na KW Abaco, podes assistir à sessão em diferido e ter acesso a essa informação. Na altura nós falámos sobre este conceito de as empresas de base digital e as empresas de base física, que agora no rescaldo das consequências económicas deste evento de saúde vão se distinguir claramente as empresas de base digital das empresas de base física. E, portanto, este momento atual está a pôr a nu as diferenças entre os negócios e, portanto, nós decidimos trazer para hoje, para esta nossa conversa, a ligação entre aquilo que é o futuro da mediação imobiliária e aquilo que um consultor imobiliário pode fazer agora, hoje, para se preparar e criar as condições de poder assegurar um futuro na mediação imobiliária e por isso é que estamos aqui hoje para conversar um bocadinho sobre este assunto. Por isso, para arranque desta conversa com o Mário, nós vamos dissecar no fundo o que é um negócio inteligente e o que é uma base de dados inteligente e, portanto, com algumas dicas e algumas informações úteis que, se és consultor imobiliário, possas aproveitar no teu dia-a-dia para construir um futuro melhor. E nesse sentido, não é? Primeira pergunta desta nossa conversa, não é, Mário? Tu tens uma pergunta para me fazer, Mário? Tenho. Olha, Sim. João, primeiro, obrigado pela tua introdução e pela ligação àquilo que falámos ontem. É efetivamente o negócio, ou os negócios, como um todo, vão mudar. E eu agarrava nisso e perguntava-te o que é para ti um negócio? Como é que tu definirias um negócio? Certo. O que é um negócio? O negócio no fundo, é um esforço organizado de uma pessoa individual ou coletiva que vende produtos ou serviços por troco de um lucro. E para isso é preciso ter clientes. Para isso é preciso ter clientes. Porque um negócio que se dedica à venda de um produto ou de um serviço pelo lucro que não tem clientes, das duas uma, ou tem coisas que não vende, ou tem serviços e dedica-se a fazer, no fundo, um hobby. Portanto, o negócio tem estas características. E há negócios e negócios, não é? Portanto, há negócios e há negócios inteligentes. Mário, devolvendo-te a pergunta, o que é para ti, então, um negócio inteligente? Se há diferenças entre um negócio e um negócio inteligente, qual é a diferença entre os dois? Sim, há, né? E hoje vamos tocar nisso e vamos falar de dois temas essenciais. Negócio inteligente e uma base de dados inteligente. Ou um negócio smart e uma base de dados smart. Mas antes de começares a falar da base de dados smart, vamos definir aqui o que é para nós um negócio inteligente, não é? E um negócio inteligente é, acima de tudo, um negócio que conhece os seus clientes e que tem uma relação de proximidade com eles. Não é? Eu sei que tenho um negócio inteligente se eu conheço os meus clientes. E esta é a chave, se quiseres, do resto da conversa, que é
a maioria dos negócios, a maioria dos consultores acredita que ou porque faz umas coisas nas redes sociais, etc., outro tipo de negócios entende que os clientes os conhecem. Se eu tenho um negócio, se tenho clientes, quer dizer que os clientes conhecem o meu negócio. Um negócio inteligente, por outro lado, é aquele que conhece os seus clientes profundamente. Porquê? Porque dedicou tempo a construir e a criar relações com os seus clientes. Isso faz sabendo quem eles são, interagindo com os clientes e criando aqui uma relação bidirecional deste contacto. Deixa-me dar-te um exemplo, antes de fazer a próxima pergunta, daquilo que nós estamos a viver, que é os negócios que eram baseados na localização, na geografia, não é? Eu abro aqui um restaurante, estou aqui estabelecido, é numa zona onde as pessoas circulam, onde existem outros restaurantes próximos, e este tráfego vai-me trazer pessoas ao meu negócio. Ora, 2020 mostrou-nos que este tráfego pode acabar. Não é? O location mudou, não é? Muda para ser digital. E deixa-me, nós aqui onde eu moro, costumamos ir a um restaurante aqui em baixo de casa. E a ver se eu sei explicar bem este exemplo, e quem estiver a assistir, se quiser comentar e se disser que faz sentido e que para mim liguei rapidamente a esta nossa filosofia sobre negócios inteligentes, que é, imaginem, costumava, pré-pandemia, ir normalmente a um restaurante ali em baixo de casa. Certo dia saí, mas para ir pescar takeaway, comida a outro restaurante, por onde passo por este que costumávamos ir com regularidade. E para minha surpresa, ao passar à porta, vejo que o restaurante está aberto. E pensei assim, caramba, estes senhores não têm um negócio smart. Porque se tivessem um negócio smart, eu teria que saber que eles estavam abertos. Eu teria que saber, eles tinham que me conhecer a mim, saber que eu sou cliente frequente, e deviam-me ter dito, Mário, já abrimos, passe por cá para vir buscar o seu prato favorito. Não é? Isto quer dizer que eu faria parte da sua base de dados. Sim. Mas também, como dizias há bocadinho, João, existem base de dados e base de dados. Sim, e eu se calhar perguntava... Eu adicionava-te antes de fazeres essa pergunta, que é, e o restaurante, se calhar já, pelas vezes que tu lá foste, já sabia o que é que tu gostas, já sabia o que é que as tuas filhas gostam, já sabiam que ao fim de semana gostam de comer mais carne e que durante a semana gostam de comer mais peixe, já sabiam qual é o teu vinho preferido e já sabiam essas coisas todas, e essas sugestões apareciam claramente à tua frente para induzir a tua escolha e a tua preferência para repetir, portanto, isso são características de uma base de dados inteligente. Eu nunca iria... Exatamente. E eu nunca iria tratar este restaurante como spam, não é? Ou como correio indesejado ou contacto indesejado porque sou cliente. Não é? O que é que estás a dizer? Vou lá todas as semanas. Fui lá pela localização, próximo de casa. Deixei de ir pela pandemia. Aliás, até passei lá uma ou duas vezes para ver se estavam abertos para ir buscar o que costumava ir lá buscar. Tiveram sempre fechados e nunca me souberam dizer, nem a mim, imagino, às centenas de clientes que frequentavam aquele restaurante, que voltaram a abrir. E se calhar, João, se calhar não tem uma base de dados inteligente, não é? O que é para ti uma base de dados inteligente? Uma base de dados inteligente, e nós fazendo essa ligação com o negócio de base digital e o negócio de base física, a chave é mesmo essa. A diferença é a capacidade de ter clientes e a capacidade de ter clientes antes de eles serem clientes, e a inteligência vem de nos relacionarmos com as pessoas antes delas terem de facto uma necessidade, neste caso, de comprar ou vender uma casa. Deixa-me só, eu por defeito de profissão, não consigo falar sem escrever e sem fazer os meus desenhos, então trouxe aqui alguns desenhos para explicar muito melhor isto. Em Portugal, a números de 2019, as pessoas mudam de casa de 11 em 11 anos. Isso quer dizer que há uma altura em que as pessoas estão a pensar em vender casa e depois, essencialmente, passam por um período em que não precisam de ninguém e depois vão, a certa altura, aproximando-se de uma mudança na vida delas, o divórcio, o casamento, o falecimento, o nascimento, o plano de vida, no fundo, que as aproxima, de facto, de uma necessidade imobiliária. E depois há aqui um momento em que há a transação imobiliária. E isto é muito importante perceber no contexto da base de dados, porque, tipicamente, na mediação imobiliária, o que acontece é que o valor do consultor imobiliário está no período em que a pessoa está, efetivamente, a pensar na transação.
mas não que necessariamente trabalha na relação com a pessoa, nas franjas da transação, que são os outros 11 anos. E, portanto, este tema da base de dados, no fundo, é a nossa capacidade de conseguir planear e significativamente, de forma significativa, de forma estruturada, alimentar a relação com um conjunto de pessoas numa base de dados para nós conseguirmos antecipar as mudanças na vida das pessoas, conseguirmos ir educando e trabalhando a pessoa, explicando, orientando, informando, aconselhando antes do tempo, para que seja óbvio, no momento da transação, a escolha do consultor imobiliário. E, portanto, nós achamos que este tema é muito relevante e na nossa empresa temos investido muito e cada vez mais na formação e na capacitação das pessoas para desenvolverem, de facto, as suas bases de dados. E Mário, uma lista de contactos é diferente de uma base de dados. Uma lista de contactos no telemóvel não é a mesma coisa que ter uma base de dados. E ter uma base de dados inteligente é ainda uma coisa ainda mais diferente. E, portanto, a diferença entre as três é uma lista de contactos que tu tens no telemóvel, nome e número de telefone. Uma base de dados é teres uma data e uma ação concreta de próximo passo associada a cada pessoa dessa lista de contactos e, portanto, ela torna-se dinâmica, logo uma base de dados ativa e saudável. E uma base de dados inteligente é uma terceira etapa em que esse trabalho de relacionamento e de contacto com as pessoas tem um nível muitíssimo mais avançado de intensidade, de valor acrescentado, de personalização, que permite efetivamente garantir que as pessoas, no fundo, se relacionem connosco, à semelhança do exemplo que estavas a dar há bocadinho com o restaurante, de se relacionarem contigo ao ponto de conhecerem tão bem que a tua única escolha há de ser aquela por razão natural da relação que estabeleceram. Agora, vamos abordar este tema da base de dados com um bocadinho mais de profundidade. Eu, antes de fazer uma pergunta sobre as fundações, não é? Quais é que são as fundações de uma base de dados inteligente, queria só deixar aqui alguns números para aqueles de vós que estão na audiência e que gostam de números e que gostam de raciocinar também com números. Se tu tiveres uma base de dados com 1000 pessoas, tu consegues contactar essas 1000 pessoas em 66 dias úteis. Isso dá-te 15 chamadas telefónicas por dia durante 66 dias úteis, portanto, durante 3 meses, tu contactas 1000 pessoas. Olha só para estes números. Em Portugal, a taxa de rotação aos números de 2019 anda nos 9%, 9,09%. Significa que a cada 1000 pessoas és capaz de encontrar 90 oportunidades de compra ou venda. Se tu converteres estas oportunidades em 45 reuniões, portanto, metade, e se a cada 1000 pessoas que tu contactas, 4% delas te dizem: olha, eu também conheço aqui alguém que precisa de ajuda para comprar ou vender, que são mais 40, e tu consegues converter 50% dessas em reuniões, 1000 pessoas na tua base de dados com 15 chamadas por dia, dá-te 60 reuniões potenciais. E, portanto, isto só com telefonemas. Agora imagina o que é ter uma bagagem de relacionamento e de interação com a base de dados, potenciada pela tecnologia, que é o que nós estamos a desenvolver agora, para ter a certeza que nós conseguimos ter não só as conversas telefónicas, como todo um conjunto de valor acrescentado para estas 1000 pessoas e termos este alcance que nos permite estar em rota de conseguir alimentar os nossos objetivos individuais de vendas e transações imobiliárias e com base naquilo que é uma base de dados que é minha, que é protegida e que eu consigo trabalhar todos os anos para conseguir gerar muitos negócios. Por isso a pergunta seguinte, Mário, é, na tua opinião, tendo em conta este conceito que nós estamos aqui a apresentar da base de dados inteligente, o que é que são para ti as fundações daquilo que é um negócio inteligente de uma base de dados inteligente? Então, quais é que são os temas fundacionais? Sim, olha, e obrigado pela clareza dos números, antes de mais. Isto é um live, vai estar gravado, podem rever estes rácios de conversão típicos da nossa indústria, às vezes, se quiserem, mas, de facto, uma base de dados de 1000 contactos fala isso. Agora, existem duas coisas que são os pilares que transformam uma base de dados inteligente num negócio inteligente. Uma base de dados smart num negócio smart. Mas antes de entrarmos aí, e porque explica isto, que é... Então, mas o que vocês estão a dizer, Mário e João, é que se eu sou aquele tipo de consultor que agarro no telefone e começa a ligar para os A's, Antónios, Antonietas, etc., e para os B's, que eu não faço negócios? Não. Tu vais fazer negócio assim também. Qualquer consultor... Se calhar noutros anos ainda era mais fácil, agora o mercado muda ligeiramente. Se calhar temos que falar com mais A's para encontrar clientes motivados. Mas dá para fazer isso. Sim, dá para fazer isso. Só que
ao criares uma base de dados inteligente que suporta um negócio inteligente, tu evitas a armadilha do, se quiseres, transacional, do foco na transação. E perdes, que é o outro aspecto fundacional de um negócio inteligente, que é perdes a oportunidade de ter um retorno dos investimentos que fazes a cuidar da tua base de dados deixar de ser previsível. Tu deixas de ter previsibilidade sobre o teu negócio. Então, deixa-se explorar aqui um bocadinho só estes dois conceitos, antes de voltar a passar a palavra ao João, que nos irá falar daquilo que são os custos associados a ter um cliente. Mas antes de chegarmos lá, vamos lá falar destas fundações. Primeiro, que é, como imaginam, nós falamos diariamente com muitos consultores, tanto do nosso centro de negócios, de outras imobiliárias, e normalmente identificamos dois grandes objetivos dos consultores com quem dialogamos. Geralmente querem uma de duas coisas. Ou querem faturar mais, ter um negócio mais rentável, ou querem mais tempo para eles. E vamos falar aqui desta... Se calhar vamos falar dos dois, mas vamos falar da parte do tempo, que é, se tu és aquele tipo de consultor que parece que está sempre à procura do negócio, que a quantidade de contactos tem que fazer todos os dias parece demasiado grande e parece que todos os dias... Há aquele filme do Groundhog Day, que eu não sei qual é que é a tradução, parece que todos os dias são iguais, né? Acordamos de manhã, aquilo é tudo a mesma coisa, já sabemos o que é que vai acontecer. Né? E o negócio é sólido, o negócio fatura. Agora, ele é sempre igual e és aquele consultor que fatura muito, mas que está super cansado. Já não é o dinheiro, ok? Aquele nível de faturação já é um nível saudável, já permite construir riqueza, mas é super cansativo. Tu caíste numa armadilha. O teu negócio tem que ser baseado e tem que ser trabalhado numa lógica de viver de referências e de ir construindo e trabalhando uma base de dados de forma inteligente que te retira desta armadilha do dia a dia ser sempre todo igual, e que, ao perceberes um bocadinho dos números que o João partilhou connosco, que é a previsibilidade do que é que pode acontecer ao, como o João dizia, fazer 15 contactos por dia para os 1000 que temos na nossa base de dados, nós começamos a ver que ao longo do tempo as coisas acontecem, as reuniões com proprietários aparecem, as transações aparecem e há uma interligação clarinha entre contactos que faço, reuniões que marco, transações que efetuo e a faturação do meu negócio. E já que estamos a falar de faturação, passo-te a palavra, João, que é, né, se quiseres falar um bocadinho sobre, ok, os clientes no fim do dia vão trazer-nos faturação e vão trazer-nos depois lucro, depois de deduzirmos os custos, e queres-nos falar um bocadinho sobre o que é que nós identificamos como os 3 principais custos associados com cada cliente? Antes de falar sobre os 3 custos associados a cada cliente, queria só dizer que nesta lógica da base digital versus base física, nós estamos em competição com as tecnológicas. E há aqui um exercício muito importante na nossa cabeça que é isto é super relevante, isto é mesmo muito importante. É que se o consultor imobiliário estiver só preocupado com a transação e à procura da transação, por enquanto tem funcionado, até agora tem funcionado, e tem havido negócios porque a gente chega na altura certa e conseguimos convencer o cliente ou apresentar uma boa proposta de valor e conseguimos fazer negócio. Agora, no futuro, com o desenvolvimento tecnológico à nossa volta e com os nossos concorrentes tecnológicos, o problema é que nós estamos em concorrência com a descoberta das oportunidades. E a descoberta das oportunidades é que é a chave do futuro, e por isso é que a base de dados é importante. E quando falamos em 500 pessoas ou 1000 pessoas agora, a tecnologia vai-te permitir estar em contacto com 5000, com 10.000 pessoas, porque vai aditivar a forma como tu consegues chegar a mais pessoas para capturar os leads antes deles chegarem ao mercado. Não é? E, portanto, o ecossistema que estamos a desenvolver permite exatamente isso. E isto é muito importante porque, ouçam, o custo de oportunidade é gigantesco. Se não trabalhas hoje para desenvolver uma base de dados inteligente
E se daqui a 6 meses, daqui a um ano, não estiveres suficientemente bem preparado ou preparada, o teu... vai deixar de haver fisgos, vai deixar de haver... os leads vão começar a aparecer nos idealistas da vida, nos zealous da vida, primeiro, e eles vão ter a capacidade de conseguir servi-los antes de nós. A não ser que nós conseguimos, através da base de dados, capturar as relações com as pessoas que permitem identificar as necessidades antes deles serem contactados pelos outros e termos a relação e a proposta de valor solidificada para conseguir lá chegar. E isto liga com a pergunta que estavas a fazer, Mário, que é 5 vezes mais barato nós termos um negócio repetido e um cliente referenciado do que ir à procura de um novo. E por isso é que a base de dados é tão importante. E tipicamente, quando olhamos para o custo de cada lead, nós dividimos o custo de lead em 3 partes. E o custo do lead em 3 partes é o custo de gerar o lead, é o primeiro, não é? É o custo de converter o lead em cliente e depois é o custo de converter o cliente numa referência ou num negócio repetido. E, portanto, há 3 esforços na geração de leads. E isso custa tempo, custa dinheiro e, portanto, nós conseguimos maximizar o resultado na geração de leads e conseguimos diminuir, no fundo, o custo por lead se, através da base de dados, nós conseguimos, com 5 vezes menos esforço e menos dinheiro e tempo investido, conseguir fazer mais referências e mais repetições. Portanto, Mário, tu queres-me dizer, até agora na nossa conversa, quais foram os principais insights, as principais aprendizagens desta nossa conversa, só para ir recapitulando aqui para a nossa audiência o que temos vindo a falar. Sim, e a ver se estás de acordo comigo, não é? Eu acho que a principal conclusão é temos que ter uma base de dados. Sim. Não posso ter uma lista de contactos. E porquê é que eu tenho que ter uma base de dados? Porque, como tu falavas dos custos associados com cada cliente, a minha base de dados tem de certeza o menor custo de geração da lead, e lead, para quem isto seja chinês, lead é um cliente motivado a comprar ou a vender. Ter uma base de dados quer dizer que eu tenho o menor custo de conversão, porque desperdiço menos, já me conhecem, já são meus clientes e eu já os conheço profundamente. E depois, se já fiz negócio com essas pessoas porque fazem parte da minha base de dados, ou se me conhecem porque fazem parte da minha base de dados, ou se eu os conheço porque fazem parte da minha base de dados, quer dizer que confiam em mim e com isso vão-me passar referências e recomendações. Vamos voltar ao exemplo do restaurante, se quiserem, sobre isto, que é um restaurante não pode abrir todos os dias, porque o custo de abertura é tremendo. Repara, é a mesma coisa que dizerem assim, ok, abrir um restaurante, então o que é? Uma inauguração, né? Num típico fora de pandemia. Fazemos uma inauguração, convidamos, publicamos anúncios nos jornais da região, patrocinamos qualquer coisa, se calhar no clube de futebol local, né? e anunciamos ao mercado que já abrimos. Anúncios em rádio, não sei, nunca abri um restaurante, mas imagino que seja assim, né? E, portanto, agora, nós não podemos estar todos os dias a fazer inaugurações do restaurante para nos tornar conhecidos no mercado. Sempre com novas pessoas. Para ter novas pessoas. E por isso é que, se temos uma base de dados, o exemplo de há pouco, se eu estou inserido numa base de dados, se eu recebo um e-mail a dizer, Mário, reabrimos, venha cá, está cá, e by the way, terça-feira temos o seu prato favorito. E se trouxer agora, gerar referências, não é? E se trouxer amigos, e se trouxer a família, se trouxer as crianças, oferecemos a sobremesa, não é? E depois anunciar que criaram um espaço novo em que já podem receber grupos de festas mais alargados, não é? Isto chama-se gerar referências através de uma base de dados. A um custo de tempo, não é? Alguém teve que escrever este e-mail, alguém teve que preparar uma peça de comunicação um bocadinho mais elegante para não ser só texto e para me captar a atenção. Se calhar o dono do restaurante até grava um vídeo a dizer, não é? Especialmente para ti, que és meu cliente, já abri, venham cá e qualquer coisa para dizer que o takeaway é diferente e é especial e é único. Mas no fundo, eu acho que estás de acordo, João, que estas são as 3 principais ideias. Que é, uma base de dados reduz-nos os nossos custos no negócio e consequentemente, aumenta-nos o lucro. Sim, e a potencialidade de chegar aos clientes primeiro e de estarmos na linha da frente nas escolhas e nas preferências do cliente e, portanto, com o mínimo esforço de tempo e com o mínimo esforço de dinheiro,
nós conseguimos efetivamente produzir um resultado máximo. E é uma inevitabilidade, vai ter que ser. Isso. João, eu se calhar agora convidava-te a falares um bocadinho sobre ou vamos dividir esta parte da conversa sobre... Ok, então falámos de base de dados inteligente, mas se calhar existem diferentes níveis de base de dados. E se calhar conversámos um bocadinho sobre o que é que caracteriza... Sim. O que é que são estes diferentes níveis de base de dados? Sim. Essencialmente, numa base de dados inteligente há três níveis, não é? 3 camadas. E vamos considerar 3 camadas por pessoa. Portanto, cada pessoa pode estar no nível 1, no nível 2 ou no nível 3 dentro da base de dados. E o nível 1 é muito simples e se alguém tiver uma caneta em papel à mão e quiser ir tomando notas, podemos partilhar a informação e depois fazer um convite para uma formação qualquer que a gente tenha nas próximas semanas sobre o assunto, onde podem detalhar mais esta informação. Mas nível 1 é aquilo que é chamado o nível essencial. Portanto, tens o nível essencial, o nível efetivo e o nível extraordinário, não é? O nível excepcional. E no nível essencial, o que tu precisas é, claro está, a informação básica, não é? O nome da pessoa, o número de telefone e o e-mail, saber essencialmente qual é a informação sobre não é? A profissão da pessoa e ter, no fundo, isto é uma coisa muito importante, ter o cliente a dizer sim, quero comunicar contigo. Este é um aspecto muito importante, especialmente agora com as regras mais recentes de RGPDs. De propriedade, exatamente, de propriedade dos registros e dos contactos e da informação, e por isso é muito importante. Portanto, o nome, as informações de contacto, a profissão da pessoa e aquilo que é a autorização da pessoa para termos comunicação at will, como se costuma chamar. Isto é o nível 1. O nível 2 é nós termos, de facto, a capacidade de poder tornar efetiva a comunicação com a pessoa e, por isso, termos a possibilidade de colecionar, ter a permissão da pessoa para colecionar informação sobre ela, insights sobre as suas preferências, termos essa pessoa segmentada e organizada dentro da base de dados por grupos específicos, e podemos falar um bocadinho também sobre isso, e termos uma escolha propositada do tipo de informação e de comunicação que vamos fazer com aquela pessoa em particular. Não é aquelas coisas massivas igual para toda a gente, é termos especificamente um plano consistente de comunicação com aquela pessoa em particular. E a terceira tem a ver com o nível excepcional, não é? Que é, no fundo, quando nós conseguimos ter a capacidade de identificar, com base no relacionamento que temos com as pessoas e naquilo que nós observamos do comportamento das pessoas na sua pegada digital, nós conseguirmos ter triggers automáticos que nos permitem automatizar a relação para conseguir chegar, de facto, a muitíssimo mais gente e conseguimos ter essa capacidade de nos relacionarmos a esse nível. Há aquela célebre história já não me lembro de qual é que era a empresa, mas a história é qualquer coisa deste género. O site de compras detectou que o registro da adolescente de 16 anos tinha feito um conjunto de pesquisas e de compras de 2 ou 3 itens. E o sistema descobriu que o cruzamento daquele comportamento do consumidor dava que a miúda estava grávida, por causa das preferências. E então entrou em contacto a promover um produto relacionado com a gravidez. E depois a história fala sobre a ligação entre a empresa que queria vender um produto para grávidas e o pai da pessoa a dizer mas ela não está grávida e afinal estava. E, portanto, os analytics conseguiram descobrir isso. É só uma piada, é só uma caricatura, mas sim, no sim. fundo... Acho que é um supermercado. É um supermercado, não é? Não me lembro agora da história. Podemos pesquisar isso yeah. Agora, eu não sei se te acontece o mesmo, João, mas outro dia, agora, para quem tem crianças em idade escolar e que estão em casa, tudo o que é gadgets, desde tablets, computadores, etc., é tudo super útil. E então, o computador que tinha... Eu tenho 2 filhas, o computador que tínhamos pifou e fiz uma pesquisa qualquer por computadores e a partir de agora, sempre que entro nas redes sociais ou no mundo tecnológico, sou bombardeado com computadores que sabem que eu preciso de um computador. Claro. Não, Mário, agora imagina que tu tens... Agora trazemos isto para o nosso negócio, exatamente. Para o nosso negócio. Imagina que
O cliente tem um website nosso personalizado por nós, da forma como nós nos relacionamos com eles. Imagina que ele tem a nossa aplicação e cada vez que ele clica na aplicação para fazer uma pesquisa, nós sabemos porque existe através da plataforma a ligação connosco. Imagina que ele faz algum grau de interação nas redes sociais que tenha a ver com casas, com T3, pesquisa, qualquer tipo de coisa que aparece nas redes sociais ou algum dos nossos parceiros como a Google ou o Facebook. E nós temos esse insight e essa informação e nós conseguimos ter um grau de interação com as pessoas em tempo real que nos permite, e esse é o objetivo, é descobrir que as pessoas precisam de ajuda para vender ou comprar antes de ser público, que é para podermos ser os primeiros a capturar a oportunidade. E essa é que é a chave destes 3 níveis. Sim. Então, Mário, sim, desculpa. Sim. Ia dizer só como é que isto se faz, não é? Que é a única coisa, há aqui 4 passos básicos e fundamentais, e mais uma vez o convite a quem nos está a ouvir, que é, se não estão a ter estas conversas nas vossas imobiliárias, promovam-nas. Não é? Uhum. Vocês têm que estar a falar de base de dados, vocês têm que estar a falar de exploração de base de dados, de CRMs, e portanto, isto quer dizer que, como é que isto se faz? Olha, alimentar a base de dados de forma consistente. Se é 1000, o João partilhou connosco o que é que podem ser rácios de conversão relativamente a esses 1000 com um determinado número de chamadas por dia. Se são 2000, se calhar estamos a duplicar o negócio. Se são 3000, a triplicar. Não são esses exatamente os números, mas vamos simplificar. Né? Depois, agora, se tens uma base de dados, não podes falar com toda a gente da mesma forma. Uns, se calhar, usando o meu exemplo, uns procuram portáteis, outros procuram tablets. O tipo de comunicação endereçada a cada um tem que ser diferente. Uns, no nosso negócio de consultoria imobiliária, uns são família, né? Outros, uns são uma família que cresce, outros são uma família que reduz. Outros são investidores. Tipo de Perdão? Outros são investidores. Outros são investidores. O tipo de comunicação, temos que segmentar a nossa base de dados em grupos, que pode ser isto, pode ser uns são do Benfica, outros são do Sporting, que vocês entenderem que é a forma como se tem que relacionar com a vossa base de dados inteligentes. E depois isto, relacionar-se com a vossa base de dados inteligentes. E nós, de forma inteligente. E nós temos na KW uma plataforma de comunicação que chamamos o Comment e que todos os dias nos vai surpreendendo pela positiva sobre aquilo que vai conseguindo fazer, sobre a forma como conseguimos comunicar consistentemente, de forma planeada e o que nós vamos chamando de toques, né? Um plano de toques àquilo que são os clientes segmentados que temos dentro da nossa base de dados inteligente. E depois, ao longo do tempo, cuidar e alimentar e perceber, fazendo o paralelo com o que dizíamos há bocadinho, que é da gestão desta base de dados que virão as leads com o menor custo possível para o vosso negócio e, portanto, se vão transformar no aspecto... vão se transformar em lucro no final do dia. Não é? João, queres falar um bocadinho sobre as 2 formas que temos no fundo, de alimentar, cuidar, fazer crescer esta base de dados? Sim. No fundo, se és consultor imobiliário, já ouviste falar nestas 2 palavras, prospecção e marketing. A grande diferença é que tu num passado, antes da base de dados, tu olhavas para a prospecção e marketing para descobrir pessoas que estão neste momento a precisar de ajuda para comprar ou vender. E hoje em dia o que tens que fazer é prospecção e marketing para encontrar pessoas para tu poderes fazer adições à tua base de dados para poderes começar a fazer esse trabalho de te relacionares com as pessoas mesmo antes delas precisarem. E, portanto, a chave é, claro que sim, prospecção e marketing, que tem naturalmente a vantagem de tu conseguires descobrir pessoas que precisam de ajuda hoje. Agora, não é só isso, é tu procurares adicionar pessoas através... As tuas interações nas redes sociais servem para isso, servem para tu adicionares pessoas à tua base de dados. Quando tu fazes telefonemas às pessoas e através de cada telefonema que tu fazes descobres outra pessoa, tu estás a fazer prospecção para adicionar à tua base de dados. Mesmo que ela não precise de comprar ou vender hoje, adiciona à tua base de dados. Porque isso vai ser fundamental para fazer crescer, como estava aqui a mostrar na imagem, fazer crescer a base de dados, porque os números depois são, como tu disseste há bocadinho muito bem, que é, para 500 pessoas existe uma previsibilidade de geração de leads, para 1000 pessoas existe uma previsibilidade maior, e, portanto, quanto maior é a base de dados, maior é a certeza que tu vais conseguir gerar os leads necessários para alimentar os teus objetivos no negócio. E, portanto, prospecção e marketing, no fundo, são a forma de nós conseguirmos lá chegar.
E depois, quando tu introduzes as pessoas na tua base de dados, podes, como estávamos a falar há bocadinho, nos diversos níveis, claro que sim, segmentas e agrupas. Mário, queres dar só alguns exemplos de como é que nós podemos Sim, agrupar as pessoas na nossa base de dados? muito rápido, e se quiserem depois perceber isto em mais detalhe, entrem em contato connosco e teremos todo o gosto em explicar, mas imagina, relacionado com o estágio de negócio, não é? De venda e compra de casas. Pode ser alguém com quem nunca fizeste negócio e classificas esse contacto dessa forma. Pode ser um cliente ativo que está na fase de comprar ou de promover, ou estás a trabalhar para ele a promover a sua angariação. Pode ser um cliente com quem já fizeste negócio. E aqui, só dizer-vos, todos os dias, né, temos conversas com consultores que no fundo deixam todo este dinheiro em cima da mesa, se quiserem, que é, não recorrem a antigos clientes para lhes darem novas referências, para nos darem novos negócios. Depois, outro tipo de classificação pode ser alguém que já te referiu a alguém para tu poderes representar a mediação imobiliária. Depois também pode ser outros tipos de segmentos ou de agrupamentos que não tenham a ver com a fase do negócio em questão. Pode ser que tenham, como dizíamos há bocadinho, hobbies em comum, né? Futebol, Benfica, ou interesses em comum. Pode ser o tipo de propriedade que têm, terrenos, casas para remodelação, né? Casas de projetos-chave na mão, eu que sei. Podem ser também investidores que só estão à procura de retirar o dinheiro que têm no banco e trocá-lo por paredes cada vez, e o nosso mercado vai evoluir para aí, vai haver muita gente à procura de uma maior segurança e o imobiliário é sempre um investimento seguro. Sim. E depois outro tipo de agrupamento. Sim, e este tipo de segmentação e de agrupamentos dentro da base de dados é muito importante e nós, através do nosso comando, conseguimos muito facilmente, através dos tags, dos maravilhosos tags, nós conseguimos rapidamente ter acesso à informação e estruturá-la de maneira a conseguir aplicar os diversos planos de ação e a personalização dos contactos em função daquilo que são estes grupos e estes segmentos. E, na verdade, isto é muito importante porque quando tu tens uma boa segmentação da base de dados, tu consegues depois, por clusters de interesses, ou como o Mário estava a dizer, de grupos específicos, tu consegues customizar a comunicação para esses grupos. E pode haver grupos dentro dos grupos e, portanto, quanto mais bem segmentado, mais fácil é de nós conseguirmos depois programar aquilo que são os toques, não é? E quando olhamos para uma Smart Database... Sim. Antes de passares aos toques, deixa-me só dizer-te que se calhar muitos de vocês já fazem isto, sem dúvida, não é? Há uns que fazem parte do clube Motar e que são referenciados dentro desse vosso passatempo como o consultor de eleição para todo esse grupo. Outros são caçadores, eu que sei. Agora, o que nós estamos a falar é de trazer, é multiplicar por 10 ou por 100 aquilo que na prática já fazemos de forma empreendedora. Que é, nós já sabemos, temos aqui um grupo de contactos privilegiados, sabemos o que é que são os seus interesses, já vamos agrupando, fazendo mapas mentais daquilo que é a forma como nos relacionamos com esse grupo, que é diferente, não é? Com essas pessoas que é diferente. Agora, nós estamos a falar de escala. Sim, eu deixo-me só adicionar ao que estás a dizer, que é muito importante, que é muito comum consultor imobiliário, com 5 ou 7 anos de atividade, ter um conjunto de relações e ter alguma facilidade, através das pessoas que já conhecem, dos antigos clientes, de receber algumas referências e de fazer negócios. É provável que até tenhas a capacidade de fazer negócios sem grande esforço, porque tens ali 40, 50 pessoas assim mais próximas com quem te relacionas e que te dão negócios. Agora, a questão, como a Mário estava a dizer, e é muito importante, é imagina que tu fazes isso de forma propositada e intencional, não com 50 pessoas, mas com 1000. E, portanto, a escala de oportunidade do ponto de vista de crescimento do teu negócio é gigantesca. É gigantesca. E por isso, ser propositado não é a mesma coisa de fazer isto de forma natural porque nos apetece e porque hoje, por acaso, encontrei-me com esta pessoa ou por acaso encontrei-me com aquela. São atitudes completamente diferentes e nós estamos aqui a defender exatamente o seres intencional e propositado de forma profissional e teres a capacidade de aumentar este alcance. Isso. Porque o que tu vais falar a seguir, João, é do tipo de toque, da forma como chegamos a estes grupos.
e que se calhar para muitos não vai ser novidade, mas agora o que nós estamos a conversar aqui um bocadinho hoje é, mais uma vez, futuro do imobiliário, trazer isto de forma digital, formas de comunicar com bases de clientes, de milhares de clientes, mas em que a relação parece única e personalizada. Porquê? Porque temos uma plataforma ao dispor para fazer isto. Não é, João? Queres falar um bocadinho? Exatamente. Sim, e portanto há 4 tipos de toques, não é, que nós podemos usar e é só uma forma de estruturar uma coisa que nós todos sabemos, que é, nós fazemos telefonemas, nós enviamos e-mails e temos, portanto, comunicação direta via e-mail. Temos, no fundo, a partilha de itens de valor que podem ser convites, que podem ser ofertas, sejam físicas, sejam digitais. E temos, na prática, eventos, no fundo, que nós podemos convidar as pessoas, não é? Eventos, itens de valor, telefonemas e e-mails, não é? O tema dos telefonemas inclui mensagens e WhatsApps e toda esta interligação. E, portanto, a questão é, isto, claro que são meios que são disponíveis a todas as pessoas, agora, através da tecnologia, através da escala, da dimensão que tecnologicamente é possível chegar a mais pessoas, e agora imaginem o seguinte cenário, imaginem que tu, com cada pessoa das 1000 na tua base de dados, que tu consegues contactar estas pessoas 36 vezes por ano. E quando digo 36 vezes por ano, implica, por exemplo, 4 telefonemas, 3 em 3 meses, telefonemas de relação, desde feel good calls, conversas de como estás, falar sobre temas de interesse de cada uma das pessoas, falar também sobre como é que está o setor imobiliário, os preços das casas, eu que sei, 4 conversas que sejam absolutamente personalizadas a cada cliente, 26 toques que são por e-mail, portanto, tu, ao alimentares a relação com as pessoas, e este é um erro comum, que é enviar e-mails em massa, sem alimentar a relação com a pessoa, sem conhecer a pessoa e sem personalizar as mensagens à pessoa. E, portanto, 26 e-mails durante o ano, portanto, são 12 meses, portanto, 2 e-mails por mês. E depois, 2 convites para eventos, que podem ser eventos no setor imobiliário ou eventos fora do setor imobiliário, e 4 toques que têm a ver com algo que chega à caixa de correio da pessoa, como um item de valor, como uma oferta, como um livro ou um voucher qualquer, o que quer que seja que tu aches que seja de valor acrescentado para o cliente. Agora imagina fazer isto de forma propositada, de forma estruturada, de forma massiva, com 1000 pessoas durante um ano. Não é? E temos a tecnologia, no fundo, a alimentar e a automatizar e a ajudar-nos a fazer este trabalho. E, portanto, o complemento entre a tecnologia e o trabalho do consultor no desenvolvimento das relações acaba por ser verdadeiramente fortíssimo, e é isto que nós ensinamos aos nossos consultores, e este é o caminho que estamos a seguir para que, efetivamente, no futuro a gente consiga ter, não é, um sítio onde nós consigamos, através da nossa rede de consultores imobiliários, chegar a um público que nos permite, no fundo, gerar os leads e servir bem os clientes e sermos concorrentes fortíssimos da tecnologia que aí vem. Está bem? Tecnologia sem pessoas. E, portanto, estamos cá para fazer essa guerra, para fazer o up the level no setor imobiliário e para ter as condições de conseguir fazer com que o nosso consultor imobiliário tenha, de facto, um lugar onde possa desenvolver uma carreira. Mário, então, de encerramento desta nossa conversa, se quiseres, e para não ocupar mais tempo dos nossos convidados, então, queres-nos falar um bocadinho sobre quais é que são os desafios deste, não é, deste processo, e como é que nós podemos ultrapassá-los, e a seguir encerramos a sessão? Sim. E fecho aqui, depois passo-te a palavra e tu encerras. Portanto, há aqui um desafio de base, que é o saber cuidar da vossa base de dados. Né? Estamos a falar do futuro da mediação imobiliária, é ter uma base de dados a um alto nível, a um nível que não vamos conhecer as pessoas, a uma escala que não vamos conhecer as pessoas todas que estão na nossa base de dados, se calhar pessoalmente, mas vamos falar com elas, como o João dizia, com regularidade. E é esta regularidade, é o fazer estas atividades, né? Primeiro, ter as pessoas certas na base de dados, depois ter a formação correta, né? Senão estamos a mandar mails e telefonemas, estamos a ligar para o João e atende o Mário, né? E depois o João tem uns interesses, o Mário tem outros, e temos de estar no grupo correto, naquele agrupamento, naquela segmentação correta, senão vou receber comunicações e vou dizer, olha, estes gajos não me conhecem, portanto não vou fazer negócio com eles, não confio neles. O que nós temos o grande desafio é
dar tempo, né? A base de dados, podemos comprar uma base de dados. Isso é o tema para outra conversa, né? Mas nós temos que dar tempo para construir. E quem nos está a ouvir e diz, pá, não tenho nada disso, faz mal. Vais aprender, né? Estamos cá para ajudar. Vamos construir. Hoje começamos com 100. Se todos os dias formos adicionando de 10 novos contactos à base de dados, se calhar chegamos ao final do ano a fazer as contas, né? Com uma base de dados 3 vezes maior. E, portanto, 4 vezes maior do que o ponto de partida. E é esse o objetivo. E isso ensina-se. E depois ensina-se a classificar esses contactos, etc. Mas é preciso dar tempo e ter paciência, porque é isto que, quando atingimos um ponto, e consultores de grande faturação, se nos estiverem a ouvir, sentem isto, que é, epá, já estou, há bocadinho falávamos, já estou neste negócio há 20 anos e parece que não sai do mesmo sítio. São sempre as mesmas atividades. Ainda ninguém me liga a dizer, seu Mário, é mesmo consigo que eu quero trabalhar. Isso é um indicador de que este consultor e se és tu esse consultor, não tens uma base de dados inteligente. E depois, o que é que tu tens? Tu tens um negócio que é feito à volta, que não trabalhou uma marca, que não trabalha um conjunto de valores, que não trabalha os relacionamentos, não é? Os relacionamentos, e estás muito dependente, né, da tua personalidade e de ti próprio para se ingrar nesta atividade. Por isso, e antes de passar a palavra ao João, encerro desta forma, que é em categoria é que como consultor imobiliário que nos estás a ouvir, em que categoria é que te colocas? Não é? És um consultor que está preocupado com os negócios do dia-a-dia e com aquela transação e depois não se sabe qual é que vem a próxima? Ou és um consultor que está preocupado com o teu negócio, com a previsibilidade que a gestão que fazes da tua base de dados te dá sobre o que é que serão as angariações do próximo mês, do próximo trimestre, do próximo semestre? O que é que o teu ano vai ser em função do tempo que vais dedicar a ocupar as atividades-chave e em que a base de dados e o contacto com a base de dados ocupa efetivamente uma grande fatia desse tempo nas atividades que fazem a diferença. Sim, isso é muito importante. É como nós agora começámos a desenhar, a falar sobre a base de dados como o banco de dados, não é? Uhum. Porque, na verdade, é essa previsibilidade do que tu fazes com a tua base de dados e do retorno do investimento que tens do investimento na base de dados, de facto permite teres um negócio de valor. Em última instância, se houvesse um investidor que quisesse comprar o teu negócio, quisesse comprar a tua atividade imobiliária, o que ele ia valorizar era a tua base de dados e a tua capacidade de gerar negócio no futuro. Não ia comprar a marca, ia comprar as relações que tens estabelecidas e a previsibilidade do negócio, porque o objetivo de qualquer negócio é o lucro e, portanto, começamos a sessão e vamos acabar dessa maneira dizendo o mesmo, que é o negócio, não é, precisa de clientes e para ter clientes de forma inteligente hoje em dia e no futuro é ter relacionamentos com as pessoas de maneira que a gente possa, de forma significativa, entender bem as necessidades deles, ter uma relação personalizada e conseguimos efetivamente ter clientes que nos seguem, que repetem negócios connosco de forma previsível, e isso é o que dá segurança e sustentabilidade no negócio. E por isso é que é um negócio inteligente. Uma última nota e a seguir encerramos agradecendo a toda a gente, que é, ninguém tem sucesso sozinho e na verdade, um consultor imobiliário precisa da ajuda de tecnologia, precisa da ajuda de pessoas, precisa da ajuda de ferramentas, e por isso, nesse aspecto, saibam que existem muitas possibilidades para conseguir, de forma paciente, e o Mário dizia isso muito bem, que é preciso ter paciência para deixar que o efeito composto do investimento na base de dados produza o resultado ao longo do tempo, e por isso nós estamos disponíveis para ajudar qualquer consultor imobiliário na prática a fazer este caminho. Nós, por exemplo, na próxima terça-feira, entre as 8 e as 9 da manhã, 9 e um quarto mais ou menos, nós vamos fazer uma sessão específica em que vamos, no fundo, aprofundar um bocadinho estes temas sobre como construir a base de dados. E, portanto, se por alguma razão tiveres interesse de forma gratuita e sem compromisso, se quiseres participar nesta sessão e ouvir aquilo que temos para dizer sobre a construção da base de dados um bocadinho mais em detalhe na sequência desta conversa, entre em contacto connosco, deixa-nos uma nota qualquer e nós teremos todo o gosto em receber-te, sem compromisso nenhum, e fazer uma boa conversa contigo sobre a base de dados, está bem? Por isso, mais uma vez, malta, muito obrigado pela vossa presença e participação.
É sempre um gosto estar aqui convosco. Mário, contigo também um enorme prazer de trabalhar contigo. Muito obrigado por tudo o que metes no nosso negócio. E a todos vocês, nós estamos em rota de todas as semanas fazer esta série de conversas com consultores imobiliários, por isso assistam à anterior, assistam às próximas e se tiverem interesse em desenvolver estes temas, entrem em contato connosco, nós estamos cá para vos ajudar, está bem? Mário, muito obrigado, fica bem. Obrigado a todos, obrigado, João. Fiquem bem, vamos encerrar a sessão a partir de agora.